Oi, migas! No vídeo de hoje eu separei algumas dúvidas que vocês me mandam sempre aqui nos comentários dos vídeos do YouTube a respeito da vida militar. Dúvidas como: por que a gente se muda tanto? Se a gente é obrigado a se mudar? Quem paga as nossas transferências? Então eu vou tirar todas essas dúvidas no vídeo de hoje. A gente acabou uma reforma aqui e já estamos assim, cogitando. E aí? Qual vai ser a próxima cidade? Talvez, quem sabe? Eu acho que é jejum e oração, entendeu? Para as coisas chegar inteira. No prazo, no caso. Que o militar ele também tem um prazo para chegar naquela cidade, para se apresentar no novo quartel. Chegar lá e falar assim: e aí, cadê minha mudança? Oi, migas, como que vocês estão? Eu espero que muito bem. Se você não me conhece, o meu nome é Lauren, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou casada há 4 anos com o Alessandro, ele é militar do exército. Só lembrando, eu sou recém-casada praticamente, faz 4 anos que eu sou casada. Não tinha contato nenhum com a vida militar antes de conhecê-lo. Então eu peguei todas as dúvidas que vocês vão colocando pra mim nos comentários e vou tentar esclarecer nesse vídeo aqui do meu jeito. Talvez não seja exatamente desse jeito, mas é o jeito que eu sei, o jeito que eu conheço e é isso que eu vou tentar passar pra vocês. Eu vou falar a respeito de quem é casada com um oficial do exército, tá? Porque é a vida que eu vivo, né, gente? Então eu só posso falar do que eu sei. A primeira pergunta que vocês me mandam muito é: por que a gente se muda tanto? Tanto é que tá na thumb aqui do nosso canal do YouTube que a gente se muda. Que a gente se muda com uma certa frequência. Pode parecer que não, mas 2 anos em uma cidade é muito pouco. A gente chegou aqui em Foz no começo desse ano e no começo do ano que vem a gente já vai começar o processo de transferência para se mudar no final do ano que vem. Então é pouquíssimo tempo que a gente passa numa cidade. Isso acontece basicamente por causa do trabalho do Alessandro, né? A vida militar, ela é uma vida de mudanças. Eu não casei enganada, já sabia que eu ia precisar me mudar, né, com poucos anos, né, em cada cidade. Eu já sabia que eu teria essa vida, entrei sabendo nesse casamento. O exército, ele entende que o militar, ele precisa ter conhecimento de campo. Então ele precisa sim conhecer todas as regiões do país. Por quê? Não é porque nós não estamos em guerra que nós não vamos defender o nosso país de ataque, de invasão, de qualquer coisa que seja. Então, o militar, ele precisa ter um amplo conhecimento de todo o território nacional. Então, ele precisa ter servido em várias regiões do país. Por exemplo, faz 8 meses que nós estamos aqui em Foz do Iguaçu e o Alessandro já foi viajar 5 vezes. Fazendo curso, fazendo especialização, fazendo reconhecimento de terreno e todas essas coisas. Inclusive, essa é uma das coisas que mais me pega quando as pessoas falam assim: ai, o nosso exército só serve pra pintar meio fio e cortar e tirar matinho de calçada. Parte do mesmo princípio do porquê que tu tem muro e portão na tua casa, tá? Tira o muro e o portão da tua casa, vê se sua casa não vai ser invadida. Um país sem forças armadas é um país sem dono. O primeiro que chegar leva. E por isso que eles têm que ficar se mudando a todo momento. Por quê? Porque a gente nunca sabe quando nem onde nós seremos invadidos. Em nome de Jesus, a gente não vai ser invadido não, tá, gente? Eu só tô explicando do porquê que o militar tem que ficar se mudando. É basicamente por isso. E aqui eu já quero responder uma outra pergunta que vocês me fazem, que é se a gente é obrigado a se mudar. Tecnicamente, a gente não é obrigado a se mudar. Você pode tentar ficar por 3 anos, por 4 anos, por 5 anos, tá? O que acontece? Cada transferência é uma transferência. O exército, ele leva muito em consideração a sua vida também. Um exemplo: nós temos um amigo que optou por ficar na cidade que ele já estava porque ele tinha um filho pequeno que estava em escola, tem amigos que têm filhos em faculdade, então tudo isso é mostrado pro exército. Olha, eu tenho um filho que ele tá na faculdade, né? Ele termina daqui 2 anos, preciso ficar e não sei o quê. Algumas coisas são levadas em consideração, mas via de regra, sim, o militar ele é obrigado a se mudar aí a cada 2 anos, podendo ficar em algumas exceções, depende da cidade, depende do caso também, ele pode ficar por um pouco mais de tempo. Aqui em Foz, nós podemos ficar um 3º ano, né? Porém, não queremos aquele espírito de andarilho que habita em nós, entendeu? A gente acabou uma reforma aqui, já estamos assim, cogitando. E aí? Qual vai ser a próxima cidade, talvez, quem sabe? Será que a gente já tem uma próxima cidade em mente? A próxima pergunta que eu recebo bastante é: quem é que paga
pela mudança, já que a gente se muda a cada 2 anos e geralmente são lugares bem longe um do outro. Quem é que paga por essa mudança? Geralmente, gente, isso tanto para empresa pública quanto para empresa privada, se você é obrigado a se mudar, se a sua empresa está te obrigando a se mudar, ela tem que arcar com os custos da sua mudança. Então, com o exército não é diferente. A gente recebe sim uma ajuda de custo para fazer todo esse trâmite, né? De entregar moradia, alugar outra moradia, levar carro, levar os membros da família, né? Sei lá, se mora com a mãe, com a avó, tem 3 filhos, cachorro, periquito, papagaio, os móveis, né? Que geralmente é a parte mais cara da mudança em si. Obviamente que o valor que eles pagam é o valor exato que a gente gasta? Não é. Mas você tem a opção de entregar pro exército. Fala assim, queridão, toma que o filho é teu, se vire, entregue minha mudança lá na minha cidade, eu não quero nem saber. Você pode fazer isso e você não vai pagar nada mais do seu bolso, entendeu? Você não vai receber o valor dessa mudança, mas você não vai pagar nada mais do seu bolso. Só que tem aquilo, a gente conhece mulheres que, né, postam no grupo das esposas que deu super certo, né, 0 problema. E tem mulheres que falam assim, gente, péssima experiência, chegou coisa quebrada, demorou, não sabia onde tava. Tem casos e casos, gente. Eu acho que é jejum e oração, entendeu? Para suas coisas chegar inteira, no prazo, no caso. Como nas nossas 2 mudanças, a gente veio de Brasília, a gente foi de Brasília para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro aqui para Foz. Na mudança de Brasília para o Rio, a gente pagou 10 mil reais e na mudança do Rio para cá, a gente também pagou 10 mil reais. E obviamente saiu uma boa quantidade desse valor do nosso bolso, mas foram empresas que a gente confiava, que a gente tinha referência, a gente sabia que ia entregar no prazo exato que a gente pediu. Então tem tudo isso. Você pode não tirar nenhum dinheiro do seu bolso, né, e deixar para o exército fazer tudo isso, só que corre aquele risco de você chegar na cidade, porque o militar ele também tem um prazo para chegar naquela cidade, para se apresentar no novo quartel, chegar lá e falar assim, e aí, cadê minha mudança? Então, a gente corre risco de todos os lados, tá? A minha mudança podia ter dado muito ruim e a mudança feita pelo exército podia ter dado super certo. Se a gente for para bem longe, tipo lá no norte, saindo daqui de Foz, eu vou entregar nas mãos do exército e falar assim, amigão, forte abraço, por quê? Porque eu não vou pagar 20 conto numa mudança, você não sou maluca. Até porque, gente, tem cidade que o militar, ele precisa se apresentar mais rápido para entrar na fila do PNR, para conseguir uma moradia. Lembrando, a moradia ela não é gratuita, tá? Tem ali o seu aluguel, não é um aluguel exorbitante, mas tem ali um valor que você paga mensalmente. Mas, se a gente levar em consideração o aluguel de um PNR para um aluguel de um apartamento na cidade, gente, a diferença é muito grande. Se a cidade que a gente for tem PNR, tem moradia, é interessante para o militar chegar o quanto antes. Então tem aquilo, se a mudança demorar muito, talvez você tenha que ficar em um hotel de trânsito, que é um hotel para militar, ou você vai pegar um Airbnb e esperar a sua mudança, que foi o nosso caso. A gente chegou aqui, não tinha vaga no hotel de trânsito aqui em Foz quando a gente chegou. A gente teve que ficar 20 dias em um Airbnb, deu bem uns 6 conto só de Airbnb, para mais até, que olha, eu nem parei para contar. O exército ele dá uma ajuda de custo para o militar, principalmente se for um lugar mais remoto, né, se for um lugar mais isolado, se for um lugar com difícil acesso, tem uma ajuda de custo maior. Não que todas as cidades que têm uma ajuda de custo assim sejam um buraco, mais ou menos assim. Cidades que por algum motivo não é tão escolhida, né, os militares não estão querendo servir nessa cidade por alguma razão. Então, vamos dar uma ajuda, vamos dar entendeu? Um querer financeiro para gerar aí, né, a vontade. Que cidade maravilhosa! Por quê? Porque ganha um cascalho a mais. Então tem essas cidades também. Por que eu falei isso? Também não sei. Mas enfim, ajuda de custo. Tem ajuda de custo para levar carro, para levar família, tem ajuda de custo para levar mudança e ela é variável.
Então, ela depende da distância. Quanto mais longe você está indo, maior é a ajuda de custo, porque é contada por km. É por km ou é cada 100 km? Não me recordo. Mas quanto mais km, mais dinheiro você recebe. Às vezes nem é tanto assim. É isso. Se for surgindo outras dúvidas que eu não falei aqui nesse vídeo, vocês podem deixar aqui pra mim nos comentários, que qualquer coisa eu faço um outro vídeo, ou então respondo vocês mesmo aqui pelo comentário. A próxima pergunta que eu recebo bastante é se a gente pode escolher a cidade que a gente vai morar. É um pouco polêmico, porque assim, escolher, você até pode escolher qual cidade você vai morar. Se você vai para essa cidade, aí é outros 500, aí é outra conversa, entendeu? Não depende de você. Porque assim, a cada 2 anos, a gente se muda, correto? Vocês já entenderam isso? Então assim, a gente recebe a ficha para preencher a transferência 1 ano antes da transferência. Então a gente só vai sair no final de 2026. Dezembro de 2026 a gente está indo embora. Só que em janeiro de 2026, nós recebemos essa ficha com todas as cidades que estão abertas para a arma do Alessandro. Não são todas as cidades que têm quartel que vai ter o quartel da sua arma. Então, no exército tem 6 armas, que é infantaria, cavalaria, artilharia, intendência, engenharia e comunicação. Eu espero que tenha falado certo, eu acredito que sejam essas. Então, não são todas as cidades que têm todas essas armas. Então, por exemplo, o Alessandro é de infantaria. Não são todas as cidades que têm infantaria, por exemplo. Talvez seja, né? Porque infantaria é... Enfim, vocês estão entendendo? Se eu estou explicando muito bem? Ah, é cavalaria. Não são todos os quartéis que têm cavalaria. Então, a gente vai receber uma lista de cidades que tem para infantaria, que a gente pode ser movimentado. Quem é de cavalaria vai receber as cidades que têm cavalaria. Quem é de artilharia vai receber as cidades que têm artilharia. Mais ou menos assim? Então, vem a lista com 90 cidades para você preencher por ordem de desejo. Então, qual é a cidade número 1 que você gostaria de ser transferido? Se você quer permanecer na cidade que você está, você coloca a sua cidade como primeira opção. Quero permanecer. Então, qual é a segunda opção? A terceira, a quarta, a quinta? E assim até o fim. Só que qual é o problema? Até a cidade mais ou menos 50, você tá conseguindo ali pegar pequenas diferenças. Ah, essa cidade aqui é um pouquinho melhor que essa daqui. Ah, essa daqui é um pouquinho melhor que essa daqui. Depois da cidade 51, nas 10 últimas, amiga, vira um grandíssimo tanto faz. Porque talvez não sejam cidades que você se agrade. Como assim, Lauren? Talvez seja a cidade que 5 horas já não tem mais eletricidade, energia. Talvez. Cidades que só chega de barco, que a saúde é um pouquinho difícil ou um pouco longe. Sim, as últimas opções geralmente são dessas. Ai, não tem um supermercado, não tem um cinema, não tem um shopping. Aeroporto é coisa de cidade grande, entendeu? É sonho, é luxo. E amigas, casamentos já se foram por muito menos. Tem mulher que realmente não vai. Tem mulher que não está disposta a passar por isso. Tem mulher que leva fichinha. A gente teve uma amiga que foi para bem longe com 2 crianças e 2 cachorros. E as crianças estão felizes da vida. E é isso. Só que, infelizmente, tem pessoas que não conseguem, né? Por exemplo, pra gente, seria muito interessante que a cidade tivesse aeroporto, né? Porque eu tenho uma avó idosa, né? A minha avó que praticamente me criou. E é a única forma da minha mãe chegar até mim. Seria interessante pra gente, nos próximos anos, assim, a gente se manter em cidades que tenha um aeroporto próximo. Quando eu tava lá em Brasília, a minha avó, por parte de pai, ela acabou falecendo. E no dia que ela faleceu, eu precisei de um voo de emergência, né? De urgência. Precisava sair de Brasília naquele dia exato. E se eu tivesse em uma cidade que não tem aeroporto, ou, por exemplo, uma cidade bem pequena, que nem a minha cidade natal, Bauru, só sai voo uma vez por dia. Isso eu não teria conseguido chegar
né, no mesmo dia. Por mais que eu tenha chegado bem atrasada, cheguei à noite, mas cheguei. Então, assim, seria interessante pra gente. Mas, se você tem um bichinho de estimação, né, um cachorro, interessante seria se você fosse para uma cidade com uma estrutura, né, ok, para atender o seu cachorro. Inclusive, era uma das minhas prioridades toda vez que eu ia me mudar. A cidade tem um hospital veterinário 24 horas. Por quê? Porque se der um chabu com a minha cachorra, eu preciso saber se a cidade tem um hospital veterinário aberto 24 horas. Infelizmente, amiga, pasmem, eu não sei, né, qual cidade que você tá me assistindo, mas tem cidade que não tem, que isso é luxo. Tem cidade que não tem um médico plantonista. E a hora que chega nas últimas cidades dessa lista inteira, talvez não sejam cidades que tenham aquilo que você julga importante para a sua rotina, entendeu? Para a sua qualidade de vida. Se a sua qualidade de vida é curtir um cinema, talvez essas últimas cidades não sejam interessantes para você morar. Por quê? Porque não tem cinema. Alessandro já morou numa cidade que 5 horas da tarde cortava a energia elétrica. Sabe o básico para viver um negócio de energia? Não tava tendo. Outro exemplo, bicho, aranha, escorpião. Você imagina, filhote de, sei lá, sucuri, filhote dessas cobras aí, que eu nem sei o nome. Tem, amiga, tem. Ah, mas tem gente querendo ir para essas cidades? Tem, amiga. Gente, vamos lá, tem louco pra tudo nessa vida, né? Tem gente querendo ir, tem gente querendo sair. E é aquilo que eu falei pra vocês, às vezes o incentivo financeiro, ele é muito bom. Às vezes você não sabe qual tá sendo a prioridade daquela família naquele momento, se tá passando algum aperto. É por isso que muitas dessas cidades mais remotas, que é mais difícil de chegar, que só chega de barco, tem um incentivo financeiro, porque tem que ter alguma coisa de bom na cidade, que seja o dinheiro. Toda cidade, ela vai ter o lado positivo, ela vai ter o lado negativo. Cada família vai colocar na balança o que a gente precisa. Você vai ver aquilo que você deseja. Você vai colocar na sua lista, do número 1 até o número 90. O que eles vão fazer? Tem gente querendo sair, tem gente querendo entrar, de todos os quartéis. Então, eles vão tentar, na sua grande maioria, simplesmente realocar. Esse cara tá querendo chegar nessa cidade, esse cara tá querendo sair, então, vamos. Eles precisam realocar todos esses militares em cidades. Então, talvez você não vá para sua primeira cidade. Grande chance de você pegar aí até a 20ª cidade, você conseguir ser transferido? Grandes chances, tá? Pode ser que você vá para a última cidade? Pode ser. É comum? Não é comum. Pelo que eu sei, né, dos militares que a gente conversa, não é comum que você seja transferido para a sua última opção. Mas não é impossível também, né? Problemas no paraíso. Nós escolhemos a cidade que nós queremos ir, enumeramos todas elas, mas quem decide não somos nós, é o exército. Toda vez que sai uma cidade nova pra gente é uma surpresa. Por quê? Porque a gente nunca sabe. No meio do ano que vem vai sair a nova cidade, que a gente fica sabendo um pouco antes, né, da mudança. Eu pretendo, sim, gravar pra vocês, pra ver qual cidade a gente queria ir, qual cidade que saiu. E eu pretendo, então, gravar pra vocês todos esses passos, né, daqui pra frente, porque o canal, ele foi criado com esse intuito. Mostrar pra vocês um pouco mais das nossas transferências, das nossas mudanças, de um pouco mais da vida militar. E, por fim, a última pergunta, que é se nós já temos a nossa próxima cidade, se a gente já decidiu qual cidade a gente quer morar. Nós viemos para Foz com o intuito de ficar 3 anos, mas como eu falei para vocês, nós temos aí um espírito de andarilho, sabe? Por mais que a gente tenha feito amigos aqui, mas as coisas dentro do exército mudam a todo momento, sabe? Novas oportunidades surgem porque o exército, ele é cheio de oportunidade. Então, o exército, ele acaba vendo com bons olhos aquele militar que tá sempre se mudando, que tá sempre se especializando, né, que tá buscando estar presente, um militar ativo, que fala outros idiomas,
O exército, então, acaba dando oportunidades para esses militares. Tem até a oportunidade da gente de morar fora do Brasil. Essas oportunidades acabam aparecendo, assim, meio que do nada, sabe? Ah, esse ano agora a gente tá tranquilo. Aí, do nada, semana passada, surgiu um troço aí que a gente já fica, opa, peraí. Talvez a gente mude aí as nossas opções. A gente nunca tá 100% certo de nenhuma cidade. A gente pensa, né, em cidades. A gente tinha algumas cidades que a gente não cogitava, por quê? Porque tinha que chegar de balsa e a Nina, ela enjoava bastante, né? Era muito tempo de carro e tinha que ir de carro. E a Nina, ela não gostava de andar de carro, né? Tadinha, ela passava bastante mal. Então, a nossa escolha de cidade foi sempre baseada na Nina. Eu e o Alessandro, a gente tem meio que um combinado. Uma transferência a gente passa perto da minha família e uma transferência a gente passa perto da família dele. A gente já tá basicamente a 2 transferências perto da minha família, então a gente tá dando uma prioridade para próxima transferência, se Deus quiser, a gente ficar perto da minha sogra e do meu sogro. Mas nada é certo ainda, né? Muitas coisas podem mudar, até porque tem muito tempo ainda. Assim que chegar a transferência pra gente preencher com as cidades, eu venho aqui, gravo um vídeo pra vocês, mostro quais foram as cidades que abriram pra gente morar e qual que a gente vai escolher. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas do meu jeito, do jeito que eu sei, tá? Se eu falei alguma besteira, se tem alguma esposa de militar aí que sabe um pouquinho mais que eu e surgir alguma dúvida no comentário e quiser complementar aqui, ou se eu falei alguma coisa, né, que talvez não seja muito bem isso, pode deixar aqui pra mim nos comentários também, porque a gente tá aprendendo, né? Tá todo mundo aprendendo aqui, porque eu cheguei na família militar agora. Então é isso, amigas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.